Boa noite. Oi, Rita. Vou esperar um pouquinho mais para sala. Para sala. Eu achando que eu tô falando dentro de uma sala. Eu acho que no futuro, quando a gente falar que as bordas de 2020 a gente se via como provedores de conteúdo, isso vai ficar um pouco ridículo. Às vezes eu me sinto um pouco ridículo de falar na frente de um celular com essa luz estranha. Mas enfim, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Qual que é a razão de tudo isso? Boa noite. Oi, Carol. Eu vou esperar mais um minuto, eu sou super pontual, grande parte das vezes, então eu vou esperar mais 1 ou 2 minutos e aí eu começo a falar sobre o assunto. Na verdade, eu tive um dia péssimo hoje, eu tô bem pouco a fim de trocar muita ideia, mas enfim, eu tinha esse compromisso e eu vou assumi-lo. Bom, vou começar agora, já tem 60 pessoas aqui. Oi, boa noite, bem-vindos ao meu 7º live, eu não sei, acho que é o 7º live. Na noite de hoje a gente vai falar sobre mudanças de carreira, futuro de marketing, sobre os projetos que eu tenho já meio que direcionados para 2020, outros assuntos que eu estou estudando, referências. Então eu vou colocar tudo isso, vou tentar responder várias perguntas que vieram aí dos questionamentos que eu fiz na última semana. E eu vou tentar empacotar todas elas em várias respostas. Eu queria lembrar que finalmente o curso vai sair. Então a razão dessas lives também é para esquentar um pouco o curso que vai sair agora no começo de janeiro. Tô super empolgado porque o curso ficou do grande caralho. Provavelmente ele vai ser lançado em janeiro e ele vai ter aquele preço camarada de R$60 por mês, mais ou menos. Eu acho que esse é o valor final, eu posso estar enganado, mas com certeza vai ser menos de R$80. Então, e aí o que eu vou fazer com ele? Mais uma vez, eu vou pegar o caso do Arcos e vou montar o Arcos da ideia, né, do negócio, passando pelo desenvolvimento do nome, passando pelo desenvolvimento do logo, passando por desenvolvimento de cardápio, conversando com as pessoas que me ajudaram a construir o lugar, mostrando como que a gente faz as redes sociais, explicando como que a gente trabalha por temporada. Enfim, eu vou montar e vou virtualizar o caso do Arcos porque eu quero montar um curso de empreendedorismo na prática que seja livre daquele discurso tóxico de meritocracia, gestão 4.0, como turbinar o seu negócio, os passos para o primeiro milhão. Então eu vou tentar escapar desse discurso muito vazio de um monte de gente que na verdade nunca fez porra nenhuma além de fazer live e ficar dando palestra. Então eu vou tentar construir esse case do Marcos, da ideia inicial, partindo daquele arcabouço e daquela estrutura que eu montei que fala sobre vocação ou problema, o propósito que eu estou tentando evitar de usar essa palavra, porque essa palavra já virou completamente radioativa, mas que parte de um alinhamento interior para depois passar pelo problema e para depois, dentro da política, começar a desenvolver o seu negócio. Então eu vou pegar mais ou menos o que eu fiz com o meu livro, que é o Empreendedorismo para Subversivos, eu vou pegar e vou materializar todo aquele discurso um pouco conceitual que está no Empreendedorismo para Subversivos. Enfim, depois da live eu vou deixar uma chamada para o site. Se alguém está interessado nesse curso, entra no site facundoguerra.com.br e lá você, deixando o seu e-mail, você recebe um e-book com os textos que eu construí ao longo dos anos e que não foram publicados, meu livro de fotos, e você entra numa espécie de um grupo, de uma comunidade. Nunca vou vender seu e-mail, obviamente, porque eu lido antes de mais nada com a minha reputação, mas que vai servir. Eu uso muito e-mail ainda, por mais old school que seja, eu prefiro a comunicação do e-mail porque não tem aquele imediatismo, nem aquela pressão de você ter que responder na hora e tudo mais. Então, e eu acho que o e-mail é a única comunicação que ainda é perene. Né? A gente não sabe se o WhatsApp vai continuar existindo nessa segunda década. Espero que não nessa intensidade que ele existe hoje.
mas o e-mail eu tenho certeza que vai continuar existindo. Portanto, eu vou construir uma comunidade por e-mail e quando eu for lançar o curso, eu vou primeiro abrir só 100 vagas. A gente vai fazer meio que um lançamento semente, um lançamento para poucos. Então, a gente vai abrir apenas 100 vagas no começo e a partir dali a gente começa a desenvolver. Eu vou vendo quantas pessoas eu consigo atender. O curso vai ser composto também de encontros através de lives fechadas, que eu vou ter uma periodicidade muito mais regulada do que essa que eu tento fazer aqui aberta. Enfim, o curso, eu pretendo fazer um curso muito legal porque, mais uma vez, e respondendo a pergunta da Zedninha, ela me pergunta aqui sobre mudança de carreira. Muitas vezes você começa a fazer alguma coisa e essa coisa é um trampolim para a próxima. Quando eu virei empreendedor, e na verdade eu não virei empreendedor, eu fui forçado a ser empreendedor, Por que forçado? Porque eu fui demitido. Eu tenho saudade do 13º. Essa época do ano era tão boa quando eu estava empregado. Eu tinha 13º, 14º, bônus. Eu tinha saudade do ticket restaurante. Nossa, só de pensar em ticket começou até a salivar. Eu tinha saudade das férias remuneradas. Então, eu não queria ser empreendedor, porque a minha vida como executivo era muito confortável. Quando eu fui demitido, eu me vi obrigado a empreender, porque, enfim, se eu for falar sobre isso, eu vou demorar muito tempo, mas eu já não conseguia mais me empregar, não conseguia mais me recolocar no mercado de trabalho, que eu acho que é uma razão bastante legítima para você começar a empreender. Quando isso aconteceu, eu entrei de sócio numa marca chamada Teodora, que era uma marca de moda, de uma amiga chamada Rita Weiner. Ela é uma artista plástica hoje bastante renomada. Enfim, e o negócio não funcionou. Depois de 2 anos, eu saí do negócio porque a gente estava já desalinhado com relação ao que cada um queria para Teodora. Mas no final das contas, a Teodora ela foi o gancho que me ensinou muito sobre como empreender e que me permitiu montar o meu primeiro negócio, que foi o Vegas. Eu acho que agora, depois de 15 anos depois do Vegas, eu coloquei o Vegas, eu abri o Vegas em 2005. Em 2020 completa um ciclo de 15 anos que eu estou empreendendo no mercado do entretenimento. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu já fiz 4 boates, eu já fiz 3 bares, eu já fiz cinema, eu já fiz centro cultural, já fiz casa de show, restaurante, bar, enfim, eu fiz muita coisa. E para mim parece que já saturou. Depois do Arcos, que foi o lugar onde eu coloquei tudo que eu tinha aprendido e toda a minha experiência dos últimos 15 anos no desenvolvimento de um projeto. Depois do Blue Note, depois do Ilha, depois do Infini, depois de ter recuperado Riviera, depois de todos esses projetos, eu já me sinto mais vazio, eu não tenho mais tesão em abrir lugares de entretenimento. O que eu tenho tesão é pegar o que o entretenimento me ensinou, o que esses negócios me ensinaram quando eu os montei, e aplicar em outras áreas da indústria. Então eu posso usar entretenimento, o entretenimento é como uma língua franca, ele é um código que a gente usa para tudo que a gente faz. Eu acho que a gente tem que ensinar com entretenimento, a gente tem que aprender com entretenimento, a gente tem que viver usando as ferramentas do entretenimento, porque você tentar ensinar alguma coisa com aquela metodologia cartesiana, de decorar, de ser chato, acaba que não é muito efetivo. Então eu acho que o entretenimento me ensinou muita coisa. Agora eu tô pensando no que eu posso fazer a partir do entretenimento. Então, esse é o ano dessa questão. Eu falo, pô, eu já tenho o projeto do Arcade Omelete, junto com os caras da CCXP, que é um projeto que eu vou colocar no ar, porque esse projeto a gente já está comprometido e talvez ele seja meu último projeto no campo do entretenimento, em lugares de sociabilidade, em lugares, enfim, de encontro. E aí eu quero começar a pensar no que vai ser meu futuro. Então, mudança de carreira é uma coisa que eu acho que a partir de 2020 a gente vai ter que estar preparado o tempo inteiro para se reinventar, repensar o que você faz. Nada é permanente. Não é permanente, a gente não vai conseguir fazer as coisas terem sucesso por muito tempo. O fracasso tampouco é permanente.
Então eu acho que no final das contas estão me pedindo para olhar para a câmera. Desculpa, eu tenho essa dificuldade de olhar para a câmera, eu não consigo ficar me vendo ao mesmo tempo, morro de vergonha. Mas enfim, o fracasso não é permanente, o sucesso não é permanente. Então eu acho que quando você, principalmente se você está empreendendo, um determinado ponto você vai ter que repensar o que você sabe fazer, ou vai ter que usar todos os instrumentos que você conseguiu acumular ao longo dos anos para reaplicar em um determinado projeto, ou determinados projetos, ou uma lista de saberes e ferramentas que você conseguiu amealhar e que você conseguiu arregimentar para aplicar em novos projetos. Então, eu acho que o Arcade Omelete é meu último projeto no campo do entretenimento. Eu não pretendo abrir mais nenhum bar, não pretendo mais abrir restaurante, casa de show, não pretendo abrir mais boate. Eu não tenho mais interesse em fazer esse tipo de projeto, porque eu já fiz muito deles e eles não me trazem mais tesão. Mas, por exemplo, o que eu estou pensando agora é os projetos que eu tenho para o ano que vem. Primeiro, ensinar. Então, o curso para mim é um projeto super importante, é um projeto no qual eu quero dedicar muito esforço. Fazer encontros presenciais com pessoas interessadas, com empreendedores que estão interessados em investir na hora de montar um negócio, se encontrar com alguém que já tenha bastante experiência e que possa ajudá-los a direcionar. Não vou falar coach, pelo amor de Deus, essa palavra também é outra palavra que eu não suporto. Mas emprestar um pouco da minha experiência para que pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi ao longo dos anos. Eu estou super interessado em novas maneiras de você, enfim, ter uma segunda casa. Eu cheguei na meia idade e é natural que as pessoas da minha geração, especialmente, ou homens da minha idade, mulheres da minha idade também, pensem numa segunda casa, pensem numa casa no campo. Só que a segunda casa é sempre um problema, né? E eu tô falando, lógico, de um problema de elite, tá? Então eu sei que eu tô no campo da elite. Vocês me desculpam se eu tô falando alguma coisa que tá muito fora da realidade do brasileiro médio. Eu sei disso, eu sei que eu tô completamente fora da realidade do brasileiro médio. Mas a elite, quando quer se desconectar, uma coisa que eu estava pensando e que é um problema que eu gosto de resolver, que eu quero resolver. Vamos começar de falar de um problema. Um problema que todos nós vivemos é o excesso de conexão, certo? Tá todo mundo super saturado, tá todo mundo o tempo inteiro grudado com uma cara no celular, tá todo mundo vivendo no limite do burnout. Eu mesmo esse ano tive 2 ou 3 episódios de burnout que quase me levaram para uma, não digo uma depressão, mas quase me deixaram muito melancólico, porque eu não estava conseguindo segurar o excesso de afazeres, o excesso de reunião, o excesso de WhatsApp, o excesso de e-mails. Eu tenho certeza que essa não é uma característica só minha, é uma característica de uma geração, de um amontoado de pessoas. Então eu acho que a partir do ano que vem, ou na década seguinte, essa década foi a década da conexão, das redes sociais, do excesso de expressão. Eu acho que a partir de 2020 a gente começa a olhar para o luxo como uma... Eu acho que a desconexão, ela representa resistência. Acho que a desconexão, não dá para você falar de resistência conectado. Eu acho que, e essa é uma conclusão que eu cheguei logo quando quando eu fiz o mestrado em ciência política, eu ficava tentando entender o que era resistência dentro da sociedade de controle, e o diagrama da sociedade de controle é a internet. Então eu falava, tá, mas onde existe resistência dentro da internet? Por mais que você fale de cyberataques ou hacktivismo, são estruturas que no final das contas elas acabam reforçando os sistemas de segurança, porque depois de um ataque vem o remédio, não, mas vem o conserto, se fecha as falhas de segurança que permitiram esse ataque a priori. Então eu acho que para você pensar em resistência, você precisa se desconectar. Então a desconexão é um grande novo luxo, assim. Eu acho que a gente se permitir, aquele cara que escreveu Homo Sapiens, o Yuval, eu não me lembro exatamente do nome dele, eu sou péssimo, minha memória é péssima para me lembrar de nomes, mas ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu fui numa palestra dele aqui no Brasil, agora recentemente, e ele falava que quando você tinha um celular, você tinha um chefe, sempre. Se você tem um celular, você tem um chefe. E que pessoas que são muito privilegiadas conseguiram, nesse momento histórico, se livrar do celular. Ou seja, elas têm alguém que normalmente fica com o celular
que carrega o celular, ou que carrega a necessidade de se comunicar o tempo inteiro por elas. E eu fiquei pensando nisso, e ele falou assim, quando você tem um celular, você tem um chefe, quando você tem um celular, alguém manda em você. E eu acho que esse novo caminho para onde a gente vai nesse próximo século, esse novo luxo vai ser o da desconexão. É uma coisa que a gente vai perseguir. Só que você se desconecta para quê? Você se desconecta para se reconectar. Você se desconecta para você se conectar com algo, seja com você ou seja com fora. A partir desse problema da desconexão, e um pouco por causa da minha paranoia, por exemplo, da crise ambiental, eu acho que a gente está caminhando muito rapidamente para uma, eu não digo para uma extinção, mas para uma mudança na maneira como nós, humanos ocidentais, ou como nós, humanos, vivemos. Eu acho que a gente está vivendo um limite histórico em que a maneira como a gente troca e a maneira como a gente vive o nosso modo de vida ocidental ou oriental, ele está muito ameaçado. Então, nas minhas fantasias, eu sempre gostei de estudar, por exemplo, a cultura dos preppers, que são pessoas que se preparam para o apocalipse. Seja esse apocalipse é um lugar do desejo, né? Não é à toa que Hollywood destruiu Nova York 208 vezes, desde Guerra dos Mundos. O fim, o desejo do fim é um desejo, essa pulsão de morte, ela está dentro dos humanos, também como a pulsão de vida. Eu não sei se eu estou fazendo psicologia barata ou filosofia barata, mas eu acho que a gente constrói também esse desejo pelo fim. Então, isso no campo da fantasia. Mas eu acho que agora esse fim, ele já não é mais... Eu, quando eu era adolescente, por exemplo, eu tinha medo do fim através da Terceira Guerra Mundial. Eu tinha medo do fim... a bomba nuclear representava o fim. Ela tinha um rosto, era um botão vermelho na mão de um soviético, provavelmente, que acabaria com o mundo por conta de um ato de insensatez. Hoje, o fim ele é progressivo. Talvez ele já tenha até começado. E esse fim é através de uma crise climática que vai gerar uma crise econômica, que vai querer gerar uma crise social, que vai gerar uma truculência que a gente já começou a perceber. Então, talvez a ascensão da direita ou o conservadorismo atual seja um reflexo desse início de fim. Não sei. Outras pessoas já tentaram explicar isso muito melhor do que eu estou tentando explicar aqui. Então, eu sempre me interessei pela cultura dos preppers. O que fazem os preppers? Eles se preparam para o apocalipse. Então, eles são comunidades que existem na internet. Antigamente se chamavam de subculturas, mas nenhuma cultura é sub. Então, era uma cultura, normalmente com viés conservador, mas hoje já existem os preppers liberais, que pensavam em como sobreviver em caso de falência de sistema. E eu sempre estudei, enfim, eu tinha a Bíblia Prepper era como você, por exemplo, faz fogo sem um isqueiro. Enfim, eu tinha essa pira de gostar de acompanhar fóruns de cultura prepper e tudo mais. E eu nunca tive grana suficiente para ter uma casa, um sítio ou uma segunda casa. Eu tenho um apartamento pequeno ali na Bela Cinta, que é o único imóvel que eu tenho, e todo o resto do dinheiro que eu tinha eu reinvestia nos meus negócios. Então eu nunca tive o desejo da segunda casa, mesmo porque eu sempre achava a segunda casa meio idiota. Você vai construir... Isso acontece com qualquer pessoa de elite quando chega na meia idade, quer construir a segunda casa porque não aguenta mais viver em São Paulo, precisa descomprimir, gasta uma fortuna numa segunda casa. Então a típica pessoa de elite, num grande centro urbano, o que ela faz? Ela já comprou o primeiro apartamento e depois ela começa a acumular para comprar um apartamento ou uma casa na praia ou no campo, né? Normalmente é isso que acontece, é meio que uma régua ou uma métrica de sucesso para uma vida ocidental de elite nos dias de hoje. Então, isso aconteceu várias vezes à minha volta, tá? Tô falando isso de fruto de observação. Quando os meus amigos, ou alguns amigos, aqueles que tinham sido bem-sucedidos financeiramente, começavam a acumular dinheiro e começavam a desejar essa casa no campo, eles desenhavam um projeto, montavam a casa, gastavam muito mais daquilo que eles pretendiam gastar. Normalmente a obra tinha muito excesso, ficava cara demais, a mão de obra era pouco qualificada. Quando a casa ficava pronta, ela ficava depois de
muitos anos além daqueles que tinham, ou muitos meses além do prazo da obra, algumas centenas de milhares de reais mais cara do que a obra original, enfim, dava tudo errado. Aí quando a obra ficava finalmente pronta, eles acabavam indo 2 ou 3 vezes por mês. Gerava um custo com caseiro, gerava um custo, aí ficavam preocupados com roubo. Minha mãe montou, eu me lembro que eu era adolescente, ou a gente não tinha nem apartamento próprio, mas minha mãe comprou um sítiozinho aqui perto de São Paulo e montou uma casinha. Era uma casinha muito simples, era uma casinha de sítio mesmo. A casa foi roubada, sei lá, 5 ou 6 vezes. A gente não conseguia ir no final de semana. Era uma bagunça. Aí até um dia ela pegou e desistiu e acabou vendendo. Pois bem, você junta, e eu tô falando tudo isso porque eu tô falando de um dos projetos do ano que vem. Você junta o modelo atual, né, a necessidade de você... Eu tô falando de vários, de vários problemas e de várias situações atuais. Junta-se, de um lado, a necessidade de desconexão, que é onde eu acho que existe uma resistência de verdade, tá? Quando a gente fala de resistência, a gente tem que falar de desconexão. Para quê? Para você se religar, seja com a natureza, nesse sentido mais metafísico da natureza, de Deus se encontrar na natureza, ou seja, no sentido de você se conectar consigo mesmo. Então eu estou falando espírito do tempo, desconexão. Por outro lado, necessidade de você escapar de grandes centros urbanos. Essa também é uma necessidade que muitos humanos têm, porque a vida numa cidade grande pode ser opressora. Eu não gosto muito de viajar no final de semana, mas a vida realmente numa cidade grande pode ser neurotizante. Esse é um segundo problema. O terceiro problema é você não conseguir montar essa casa, você construir um projeto grande demais, porque você coloca todos os seus desejos e aspirações estéticas ali, e no final das contas o projeto acaba ficando grande demais. Você junta todas essas situações, o que acontece? Sai um problema. O que a gente fez? Eu e um amigo chamado Rodrigo, a gente montou um projeto chamado Altar. É uma casa pré-fabricada de 40 metros quadrados, porque é o tamanho de uma carreta, que ela é completamente independente e autossustentável. Ela não precisa entrar, você não precisa ter entrada de energia elétrica, porque ela tem painéis solares e capacitadores Tesla. Ela não precisa, ela tem um sistema de tratamento de águas negras e cinzas que destrói os resíduos sólidos e consegue reutilizar os resíduos líquidos. E ela tem um sistema que vai ser a versão 2.0, agora ela está puxando água da represa, mas ela tem um sistema que consegue condensar a umidade do ar para transformar isso em água potável. A gente pegou, construiu essa casa ficou pronta em 3 semanas, 4 semanas. A gente montou toda a casa sem nenhum tipo de desperdício, levamos essa casa, aí eu queria colocar essa casa em lugares absolutamente remotos. E o Rodrigo teve a ideia sensacional de colocar ela dentro da represa de Piracaia. Então ela virou uma casinha flutuante dentro da represa de Piracaia, para ser uma prova de conceito, pra gente falar, olha, dá pra ter e eu não tô falando que o acabamento é um acabamento de casa pré-fabricada, não, o acabamento é de uma casa de altíssimo padrão. Aí a gente colocou essa casa no meio da represa de Piracaia, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, por quê? Porque ela é fruto daquele meu desejo paranoico de ter uma casa que ficasse à prova de apocalipse, que não precisasse depender da civilização. A gente coloca essa casa no meio da represa de Piracaia e a gente começa a montar essa casa como se fosse um hotel descentralizado. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar alugar essa casa por Airbnb. A gente pega uma casa, coloca essa casa no Airbnb e proporciona uma experiência, que é uma palavra-chave nos dias de hoje, de completa desconexão e reconexão com a natureza. Só que a casinha, ela tem um motor de popa, então você consegue atravessar a represa de Piracaia dentro dessa casinha. Eu vou agora nesse final de semana, porque eu não conhecia a casa, o Rodrigo, que estava à frente do projeto, estava muito atrapalhado agora no final do ano, e eu realmente não consegui ir até a fábrica para ver a casa. Eu vou conhecê-la nesse final de semana, só conheço ela por fotos. E o Rodrigo colocou uma motor de popa que consegue fazer com que a casa vá para várias partes da represa de Piracaia. A nossa próxima ideia é pegar e montar várias casas e montar um hotel descentralizado. Só que essa casa ela chega
por helicóptero. A gente consegue colocar essa casa, por exemplo, no alto de um penhasco. Eu não preciso comprar terra, eu preciso só alugar o terreno. Se por um acaso, por qualquer razão, eu quiser sair de lá, eu posso tirar a casa. Ela se desmonta em 3 módulos. Então ela está muito mais conectada. E aí o projeto se chama como Altar. Por quê? Mais uma vez, a ideia do religar e da religião. É um lugar onde você vai se religar. Eu não sou nem um pouco místico, eu também não sou nem um pouco religioso, mas eu acho que o altar é esse lugar onde você se prepara para uma reconexão. Você junta tudo isso, você tem um puta no projeto, você tem uma boa marca, você tem uma ideia poderosa por trás, você está conectado com o espírito do tempo e você está usando o entretenimento. Aí o que eu fiz? Usei a mesma equipe que gravou os programas do Arcos. A gente está dando um envelope de entretenimento para uma ideia de empreendimento imobiliário. É um empreendimento imobiliário? Não necessariamente, porque no pior dos casos, o que acontece? O Rodrigo fica com uma casinha, eu fico com uma outra casinha e a gente aborta o projeto. Abortar o projeto é feio, né, falar isso. Tá, a gente interrompe o projeto, desculpe-me pelo lapso. Então a gente interrompe o projeto, mas ainda a gente tem o bem físico. E a gente fica com o bem físico remoto. E eu tenho meu plano Z, porque se por um acaso aconteceu o apocalipse zumbi, eu tenho para onde fugir. Entendeu? Então eu tô conseguindo resolver vários problemas com essa casinha. Esse, por exemplo, o altar, é um dos projetos que a gente vai construir ano que vem. Então eu tô começando a construir rede social, eu tô começando a construir voz, eu tô começando a construir narrativas. E eu acho que esse é o futuro do marketing. Alguém estava me perguntando também agora sobre o futuro do marketing. O que eu acho que vai ser o futuro do marketing? Eu acho que qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa que você monte, o que vale para mim, que sou empreendedor pequenininho, eu descobri que o pequeno vale para o grande. O que eu estou falando vale para qualquer corporação. Então, independentemente do produto, do serviço. Primeiro que eu acho que nos últimos anos a gente falou muito de conteúdo. Então era conteúdo, vamos construir conteúdo, mas não adianta você construir conteúdo se esse conteúdo não chega nas pessoas certas, e eu sei que existem ferramentas para essas de impulsionamento, SEO, estratégias de rede social, para essas histórias chegarem até as pessoas que se interessam por aquilo, mas eu acho que agora a gente está indo para um outro lugar, a gente está indo para construir experiências de marca, experiências de produto, e eu não digo que é experiência, talvez eu tenha que encontrar uma outra palavra, porque tampouco é experiência, mas você começa a construir um produto a partir de uma noia, de um problema legítimo, de uma razão que você tem muito verdadeira, você encontra pessoas que se espelham nessa tua razão e nesses seus problemas, você constrói uma comunidade e você proporciona a essas pessoas experiências reais de produto, a partir de uma verdade que está embutida naquilo que você está vendendo no final das contas, porque fazer marketing é comunicação e com propósito de venda. O que a gente usava muito nas outras eras e outras ondas de marketing era comunicar para vender. E eu acho que talvez a comunicação e a venda, elas já não estejam mais dissociadas. Eu acho que agora tudo que você faz dentro de uma empresa é comunicação e é marketing. Acho que o marketing ele já não se desconecta. Numa grande corporação, o marketing sempre foi uma fonte de custo, entre aspas, e ficava meio que apartado como se fosse uma estrutura independente. Marketing, RH, vendas, trade, blá blá blá, 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 administração, finanças. Eu acho que o marketing é cada contato que cada pessoa vai ter com cada humano que for consumir o produto que você está oferecendo no mercado. Então eu acho que um dos desafios que eu tenho para o ano que vem, voltando a falar sobre o ano que vem, é também eu estou com vontade de escrever um segundo livro. O primeiro livro, e eu nunca achei que eu ia escrever o segundo livro, mesmo porque eu não achava que eu ia encontrar um assunto para falar, mas no primeiro livro eu falo sobre empreendedores, né? De como você pode empreender a partir, montar um negócio próprio sem cair
nessas ciladas que você encontra na Que Seja Foda, ou Infodere-se, esse tipo de besteira que só serve para enganar incauto. Esse segundo livro eu tô com vontade de escrever. Eu estava procurando livros que falassem sobre marketing, mas marketing para experiência, marketing mais miúdo, marketing de contar história, marketing de comunicar a partir de verdade. Eu não encontrei muitos livros. Eu procurei na Amazon gringa, eu dei uma bela fuçada e eu tenho bastante experiência. Ficou meio estranho, mas eu tenho 15 anos que eu estou tentando fazer isso. Por quê? Para um empreendedor como eu não tenho dinheiro para fazer publicidade, eu não tenho verba para fazer impulsionamento. Então a única coisa que eu posso fazer é contar história e construir experiência. É uma maneira muito mais efetiva de eu vender. E no final das contas, o meu interesse é vender. Eu estou vendendo. Mas construindo histórias, partindo de verdades, botando meu rosto na frente do negócio, personificando o espaço, construindo uma estrutura que seja esférica para comunicar aquilo que eu vendo, eu acho que eu descobri uma maneira de contar, falar sobre o meu negócio que pode ser utilizada tanto para grandes corporações. Esse ano, por exemplo, eu montei aquele bar chamado Infini, para Diageo, que fica ali atrás do La Casserole. Virou uma plataforma importante virou um case para Diageo esse ano. Eu tenho muito, para Johnny Walker, né? Eu tenho muito orgulho. E esse case, na verdade, ele nada mais é do que era uma espécie de um papel pega-moscas ou de uma arapuca de histórias. Porque o que aconteceu? É muito interessante essa história do Infini. Ele me ensinou bastante montando esse projeto junto com a Index e a Diageo. Primeiro que a gente horizontalizou a criação. Então essa coisa de que eu sou o diretor criativo, então portanto eu sou um ser abençoado e ungido que consegue contar as melhores histórias, eu acho isso uma grande besteira, porque eu acho que todo mundo é capaz de contar história. Isso é natural do humano, não é uma coisa que é particular a alguns humanos. Muitas vezes a tua capacidade de contar história se atrofia porque você é massacrado dizendo que você não é criativo, de que você não tem nada para dizer, você perde a criança que você tem dentro de si, mas isso é besteira. Então, a gente horizontalizou a criação, em menos de um mês, foram exatos 26 dias, a gente conseguiu construir um bar atrás de um restaurante francês super conhecido aqui em São Paulo, chamado La Casserole. Construímos toda uma narrativa que partia da floricultura e entrava dentro de um speakeasy. Era muito legal, esse bar vai estar aberto a partir de janeiro. Eu vou falar mais sobre ele nos próximos stories, mas as pessoas eram convidadas para irem para uma floricultura. Na floricultura elas tomavam o primeiro drink, ganhavam uma rosa. Essa rosa, aí eles eram orientados a entrarem para dentro do restaurante. O La Casserole é uma cápsula do tempo, um restaurante super bonito da década de 40. Eles entravam, porque qual que era o problema? A gente estava querendo falar sobre drinks clássicos. O que era clássico? Foi a pergunta que o Gui, que é o diretor de marketing da Diageo, me fez. O que é clássico para você? Eu falei, clássico para mim é uma pergunta um pouco difícil, né? Meio capciosa, mas clássico é aquilo que está suspenso no tempo. Clássico flutua no tempo. Clássico é alguma coisa que você não consegue identificar em qual década foi criado. Então, acho que essa para mim é a minha interpretação de clássico. E o La Casserole é talvez o último dos restaurantes clássicos em São Paulo. São poucos os restaurantes clássicos que a gente ainda tem aqui. Então eu fazia com que a pessoa entrasse dentro desse restaurante de clássico, ficasse empapada por aquela atmosfera pesada, densa, âmbar do La Casserole e entrasse por trás. Aí ela pegava essa rosa e entregava para uma mulher trans. O fato dela entregar a rosa para a mulher trans já criava um choque político. Essa mulher trans sorria para ela, entregava uma caixinha que continha 3 pétalas. Aí ela entrava dentro do restaurante do Infini. O Infini era uma estrutura feita com a Aya, que são uns criadores de luz que eu conheci no Farol Santander, que é um outro projeto que eu fiz. E eles construíram uma estrutura que eu desenhei, que eram os losangos iluminados, né? Tendendo para o infinito. O lugar é lindo. E aí
você entrava dentro daquele lugar e você era servido pelo Kenny de Nascimento, que é um baita bartender, que inclusive eu trabalhei com ele durante muitos anos. Eram 3 drinks que você recebia. Então, por que 3 drinks? Porque 3 drinks, os drinks eram gratuitos, mas cada drink que você recebia, você trocava por uma pétala de rosa. Por que 3 drinks? Porque 3 drinks é o limite da quantidade de álcool que você consegue ingerir sem que você dê vergonha ou passe mal. Vamos dizer que 3 drinks é o limite. A gente não podia também liberar todos os drinks, porque senão, no final das contas, se uma pessoa passasse mal dentro de um lugar que é todo espelhado, o lugar ia ficar parecendo uma endoscopia, ia voar gorfo para todos os lados, o gorfo ia ficar uma realidade virtual dentro de um gorfo, dentro do estômago de uma pessoa. Então a gente não podia deixar com que as pessoas, correr o risco das pessoas passarem mal. Então cada pétala trocada por um drink, na saída, a mulher trans que estava ali na frente, ela... É feio, né, eu falar mulher trans e não dizer o nome dela. Mas, infelizmente, me esqueci, me desculpa. Eu não estava cuidando pessoalmente da contratação, então realmente me esqueci. Peço desculpas a ela. Ela dava uma rosa para a pessoa, essa pessoa saía, e eu também não devo tipificar a mulher trans, né? Se eu falo mulher, só preciso falar mulher, não preciso falar mulher trans. Só mulher já é suficiente. Outro dia, minha filha me corrigiu com relação a isso. Ela virou pra mim, eu falei, ai filha, eu não sei o que eu tava falando, olha que mulher bonita, ah, você sabia que ela é trans? Ela falou pra mim, pai, não tem mulher trans, é mulher, você não precisa falar que ela é mulher trans, ela é só mulher. Eu falei, filha, você tem toda a razão, ela é só mulher. Então a Pina me ensina muito, a Pina me dá vários toques que eu, como homem cis, hétero, que tem um fascistão dentro de mim, às vezes eu me esqueço. Bom, enfim. Então, o que eu tô querendo falar? Que tudo isso constrói uma narrativa onde pessoas eram convidadas para irem para dentro do lugar e marcar suas memórias e reverberarem essas suas memórias através das suas redes sociais. A construção de marca, a marca que era impactada era Johnny Walker. A construção de marca explodiu a partir dessa experiência criada. E essa experiência só foi criada... Por que você pegava uma rosa na Flores Dora, que é uma floricultura que fica na frente do La Casserole, ali no Largo do Orochi, e trazer essa rosa para dentro? Porque aquela floricultura ela já era fornecedora do restaurante. Eu não estava construindo nenhuma mentira, eu não estava contando nenhuma mentira. Aquela estrutura já era aquela troca já existia entre a floricultura e o restaurante. Então, a partir dessas verdades que a gente encontrou ali dentro, a gente conseguiu falar de clássicos, a gente conseguiu falar de um encontro forte entre o clássico contemporâneo, do qual eu sou fã, inclusive na arquitetura. A gente conseguiu falar de uma rede de relacionamentos, a gente conseguiu usar os influencers da marca que foram para lá e reverberaram as histórias. Então, no final das contas, tudo isso construiu um case de marketing super poderoso em menos de um mês. Mas o que teve que acontecer para que isso fosse necessário? Obviamente que teve a grana, mas a grana nem foi, sinceramente, a grana nem foi tão alta assim, mas foi uma vontade de você contar uma história que era verdadeira e que mais pessoas precisavam conhecer, mais pessoas precisavam voltar para o La Casserole. Todo o tempo eu ficava pensando no La Casserole, eu falava, gente, esse restaurante precisa ser conhecido por uma nova geração, porque é um lugar muito forte. E eu acho que ele não vai... Se você tocasse dentro daquele espaço que é uma cápsula do tempo, ele ia ficar parecendo um Paris 6, ele ia parecer um Le Jazz, entendeu? Ele tinha que se manter verdadeiro, mas a gente tinha que plugar uma nova estrutura ali dentro. E a gente plugou um bar, um speakeasy, e com isso trouxe um fluxo de faturamento novo para o restaurante, trouxe um fluxo de público novo. Então eu estava olhando da perspectiva do restaurante, da perspectiva da Diageo, da perspectiva política, da perspectiva da floricultura e costurando tudo isso numa história onde não existia o criador. Existiam várias pessoas que estavam trabalhando nesse projeto ao mesmo tempo, e esse projeto aconteceu em um mês, o que foi um recorde na minha vida histórico, porque a gente construiu um bar de verdade, com altíssima tecnologia, em menos de um mês. Sem contrato assinado, na palavra, olho no olho, confiando,
um olhando pro outro, brigando, um olhando pro outro, sabendo que a gente tava, e foi aí um dos burnouts que eu tive, mas com um sorriso no rosto, sabendo que a gente tava contando uma história que era muito poderosa. Então o nome do bar é Infini, eu acho que ele é infini.bar, ele deve estar no Instagram. Ele vai abrir a partir de janeiro e vai ser um dos bares mais legais que São Paulo já viu, eu garanto. Eu sou bom, tudo bem, sou suspeito para falar, mas eu conheço bastante bar e é um lugar de 50 lugares, é um lugar muito, muito foda, assim, muito verdadeiro. Eu acho que ele entra naquele lugar do Arcos também, sabe? De você, o Arcos é muito poderoso porque ele conta verdades, ele reverbera verdades que são muito intrínsecas e que são muito particulares a ele. Então, isso me dá pistas de como vai ser o marketing, ou como deveria ser o marketing hora em diante. Contar histórias, encontrar quais são as verdades da marca. Caio Guga, é Infini mesmo. E aí conta essas histórias, reverbera elas e constrói uma narrativa em torno delas. E faz com que as pessoas entrem por essas histórias de diversos modos. Eu insisto nisso desde o primeiro livro que eu escrevi. Você ser empreendedor, na verdade, é você contar história. Se você vai pensando que você vai se ficar milionário ou que você vai resolver seu problema financeiro, provavelmente você vai falhar. Eu falo isso eu falo isso faz 15 anos. Não vá montar o seu negócio achando que você vai ficar milionário. Vá montar o seu negócio porque você tem uma história para contar ou porque você quer tocar outras pessoas. Pode ser uma punheta hippie o que eu tô falando, mas é uma das eu acho que talvez seja uma das grandes verdades que eu aprendi ao longo dos últimos 15 anos. Porque se você está contando uma história, você tem uma satisfação egóica. Se você tem uma satisfação egóica, o sucesso financeiro, ele é importante, mas ele não é o único tipo de sucesso, não é o único tipo de recompensa que você vai ter. Então, contar a história, colocar uma história para fora, tocar outras pessoas, deixar um legado. Eu sei que eu estou caindo em palavras que são meio armadilhas, eu estou usando palavras que são um pouco armadilhas, mas é uma verdade que eu aprendi ao longo dos últimos anos. Então, a partir do momento que você conta essas histórias, as pessoas sabem identificar mentiras, entendeu? Elas sabem o que é mentira, elas não são mais idiotas, elas sabem googar, eu jamais subestimaria uma pessoa que frequenta um lugar meu, eu jamais subestimaria uma pessoa que me dá o seu dinheiro. É lógico que eu não vou conseguir agradar todo mundo e muitas vezes eu não vou mesmo agradar, eu não vou, porque as pessoas também são muito loucas, né? Às vezes elas querem coisas que são impossíveis de a gente atender às suas vontades ou de resolver as suas frustrações. Mas eu tento de verdade, legitimamente eu tento contar essas histórias porque eu acho que elas são muito potentes e isso me permite, por exemplo, uma outra pessoa estava me escrevendo aqui, como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Olha, esse ano eu consegui fazer 2 campanhas para Schutz, fazer uma campanha para Tiffany. Eu fiz a campanha de inverno e de verão da Schutz, aquela marca de sapatos. Fiz uma campanha de Dia dos Namorados para Tiffany. Eu entrei no conselho de marca da CIA. Eu trabalhei no planejamento da nova fábrica da Dengo. Que mais eu fiz? Eu fiz o Infini, que é esse projeto para Diageo. 6 projetos corporativos. Fora isso, eu abri o Arcos em 4 de janeiro, abri o Blue Note, que é uma casa de jazz gigantesca, uma operação super complicada. Recuperei o Riviera, peguei o Ilha, comecei a trabalhar no Ilha, que é um espaço corporativo que a gente tem ali na frente da Ponte Estaiada, e fiz o Infini e ainda virtualizei todo o Cine Piranga. Ou seja, eu fiz 6 projetos corporativos e 6 projetos pessoais em um ano. E ainda consegui tempo para cuidar da minha filha. Eu tô com um pouco de dor na consciência porque eu não cuidei tanto dela quanto eu deveria. Eu fiz a casinha, eu fiz o altar. Então eu fiz 7 projetos pessoais e 6 corporativos, todos num ano. Eu tenho uma equipe foda, mas a minha equipe não é gigante. Eu trabalho com uma pessoa que é o Gabriel Gaiarsa, que é o cara que fica do meu lado, meu ombro a ombro, faz tudo comigo. Então, e eu tenho uma equipe foda.
operacional, trabalho com meus sócios, o Cairê, lá da fábrica de bares, o Álvaro, tenho meus sócios cariocas, o Calainho, o Megali, que cuidam do Blue Note. Então eu não cuido da parte operacional, eu cuido muito da parte de criação e comunicação. Cuido de toda a parte de comunicação, do marketing, tanto do Riviera, quanto do Blue Note, quanto do Arcos. Consigo fazer tudo isso e desenvolver novos negócios, desenvolver relações corporativas, correr atrás de patrocínio. Mas eu consigo fazer tudo isso porque eu não estou mirando pela grana. É lógico que grana é importante. Passei um monte de perrengue ano passado, que eu não quero passar mais esse ano e que eu não quero mais ficar correndo muito risco. Mas a grana não é aquilo que vai me motivar. Encontrar essas histórias, encontrar esses veículos onde eu posso desovar problemas, noias, desejos, para mim é a parte mais importante. E a grana vem no segundo lugar sempre, entendeu? Esse ano eu ganhei bastante dinheiro com a graça dos orixás. Não fiquei rico, mas consegui me afastar das prestações atrasadas da escola da minha filha, que eu cheguei a ficar com 8 mensalidades atrasadas da escola da minha filha no passado. Esse ano eu consegui quitar todas, e eu não quero mais passar por isso porque é vergonhoso. Meu maior medo é o medo de ficar dependendo de outras pessoas. Então, entrar nessa situação financeira onde eu não tenho mais grana para absolutamente nada me deixou bastante desesperado. Foi no final do ano passado, começo do ano, e foi até gatilho para uma mini depressão, uma depressão que eu tive lá por 3 meses, mas que me deixou muito baqueado no final do ano passado e no começo desse ano. E foi o Arcos que, no final das contas, me permitiu ter um puta de um ano foda, que eu não consegui aproveitar muito bem por conta do contexto político, do contexto social, do contexto global. Eu também não gozo muito porque não dá pra ser feliz sozinho, né? Você tá bem, mas você não pode ficar soltando rojão por aí, porque, por isso que quando eu viajo eu não gosto de ficar postando viagem, foto do lugar onde eu tô, porque eu fico falando, porra, tá todo mundo se ferrando e eu tô aqui pagando tô aqui na gringa, pagando que tô me divertindo e tudo mais. Então eu acho às vezes eu fico com um pouco de vergonha de ficar ali mostrando que eu tô ali em cima da carne seca, celebrando e tudo mais, quando tá todo mundo se ferrando, né? Eu não gosto dessa ostentação de você mostrar onde você tá. Se eu tô no perrengue, beleza, isso eu compartilho, mas se eu tô na gringa, viajando e tudo mais, eu fico com um pouco de vergonha de ficar postando isso, porque no final das contas, quem tá recebendo do outro lado, eu não quero provocar inveja, eu não quero provocar... E não é que eu tenha medo de inveja, eu tenha receio de inveja, porque eu não tenho mesmo, não tenho nenhum problema com mal olhado, não acredito em nada disso, ciúme, nada disso. Mas eu também não quero ficar me colocando numa situação onde outra pessoa olha e fala, pô, ele tá aí, lá, né? Esse ano, por exemplo, eu fui pra Escócia, convite da Diageo pro World Class. Ele tá aí em Glasgow, tudo bem que eu fiquei só 3 dias, mas aí eu postei até uma foto e fiquei assim... Porque eu também tinha que postar, porque a Diageo estava me levando e eu ficava meio que naquela crise que, pô, eu posto, não posto, mas também se eu postar tem um monte de gente lá no Brasil que vai olhar e vai falar, porra, o cara tá em Glasgow e a gente aqui no metrô indo pro trampo, sabe? Eu não sei, eu fico um pouco constrangido dessas dinâmicas de redes sociais, mas já tô tergiversando aqui. E, enfim, falei agora sobre projetos futuros, sobre marketing no futuro, sobre como vai ser 2020. E tem uma última pergunta que eu acho que cabe ainda responder, que é sobre inspiração. Da onde eu vou procurar minha inspiração? É a Renata que me perguntou isso. A única coisa que eu acho que qualquer pessoa que está preocupada com o futuro, ou que está preocupada em não se manter obsoleto, porque você começa a se transformar numa pessoa obsoleta, eu acho que as pessoas, essa regra da idade, ela já caiu um pouco por terra. Eu não consigo mais dividir as pessoas por gerações, porque tem gente que tem 20 anos e tem cabeça de 70, né? Tem pessoas de 20 anos que são super conservadoras, tem pessoas de 20 anos que morreram e estão caminhando ainda, tem pessoas de 70 anos que são completamente joviais e que têm pensamentos que são muito avançados. Então, eu acho que a idade ela não pode ser mais uma definidora quando as pessoas falam, não, porque os millennials, não, porque a geração Z. Eu falo, do que você está falando?
Eu, por exemplo, tenho hábitos de consumo que são de millennial, tenho hábitos de consumo que são de geração Z, tenho hábitos de consumo que são da minha geração. Eu sou um pouco hipster, mas ao mesmo tempo eu sou meio queer. Então, por que eu vou ficar me definindo? Essas definições são muito limitadoras. Eu acho que ninguém é nada. As pessoas estão vivendo sempre dentro de um fluxo, né? Elas estão sempre sendo alguma coisa, ou modulando, ou variando. Então, no final das contas, o que eu fico me perguntando? Que as pessoas começam a realmente morrer a partir do momento que elas se descolam do espírito do tempo. Elas param de ser úteis para a sua sociedade quando elas se descolam das urgências do tempo. Eu acho que, por exemplo, os jovens têm sempre a razão. Sempre. Se você começa a falar, não, porque no meu tempo, não, porque essa juventude de hoje, meu amigo, você está a caminho da cova. Já começou o árido e doloroso caminho para a cova. Então, uma coisa que eu sempre tento me manter informado sobre tecnologia. Tecnologia hoje em dia não é mais técnica, a tecnologia é social. Então, a partir do momento que você para de entender qual que é a tecnologia do seu tempo, eu não estou falando que você tem que ter o último iPhone 11 Pro, não é isso, mas entender quais são os impactos da tecnologia na maneira como a gente se relaciona. O que vai acontecer, por exemplo? Então, o que eu vejo, o que eu tenho o hábito de consumir, todos que são as minhas grandes referências, são sites sobre tecnologia, que falam de tecnologia, mas do ponto de vista social e não técnico. Então, eu tenho 3 sites que eu leio todos os dias: o The Verge, o Gizmo do Gringo, eu leio Wired, a revista, e o Engadget, também dou uma olhada nele, eu recebo as newsletters. Todos os dias eu leio 4 ou 5 sites, agregadores de notícias sobre tecnologia. Por quê? Para tentar entender o que está acontecendo logo ali. A gente tem que viver no futuro. Se você é empreendedor, você tem que ficar pensando como vai ser 2025, como vai ser 2023, como vai ser o ano que vem. Você tem que respirar o ar do que está acontecendo agora. Você tem que pegar os sinais que estão acontecendo agora e projetá-los no futuro. Só assim, não é pegando onda, ou não é tentando entender qual que é a tendência. Se você vai tentar entrar numa tendência, você já vai estar em segundo ou terceiro lugar. Logo, o teu risco de empreender vai ser muito maior. Você tem que começar a onda, e você só começa a onda. Por exemplo, eu estava falando dessa história da casa. Mostrei para um amigo meu que é arquiteto, que é o Caldeira, que inclusive fez o Vegas junto comigo. E ele falou, cara, eu tô fazendo um projeto igualzinho. O projeto se chama tal, ele me mostrou as fotos. Eu falei, meu, me coloca em contato com o cara que tá fazendo essa casa. Deixa eu trocar com ele. Deixa eu mostrar. Quer vir no final de semana junto comigo? Eu mostro a casa que a gente acabou de montar ali na represa de Piracaia. Vamos comigo, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar quais são as armadilhas. Pô, se o cara tá montando esse projeto de casa autônoma muito parecido com o meu, vamos dividir, entendeu? Você não vai ser meu concorrente, porque o mundo é grande demais, a ideia é boa demais para ser só de um, entendeu? Vamos fazer verão, vamos se juntar para fazer. Eu não tenho concorrente, por isso que eu mostro as fotos do projeto ou os vídeos do projeto antes deles existirem. Se existir mais gente que queira fazer parte ou que tenha estrutura para fazer parte, não para contribuir dando pitaco, mas que esteja com projetos assemelhados em fases diferentes de maturação e queira juntar para montar essa coisa juntos, juntar investimentos, juntar capital intelectual, vamos aí, entendeu? Porque não é são muitos que precisam para você transformar, construir cultura, construir comunidade, construir um novo jeito de pensar. Então, eu acho que é isso. Tem que pensar sempre em tecnologia. Não estou falando de tecnologia como inteligência artificial, computação quântica. Eu não estou falando de nada que seja bioengenharia, porque essas grandes tecnologias elas já escaparam da nossa mão. Elas estão em centros de desenvolvimento de grandes corporações. Inteligência artificial ela nunca vai ser acessível para pequenos como nós, entendeu? A gente tem que ficar cada vez mais humano, cada vez mais conectar diversos saberes. A inteligência artificial ela sempre vai ser, ou por muitos anos ainda, ela vai ser ultra especializada. Ela nunca vai chegar, ela nunca vai conseguir conectar diversos saberes. Então eu acho que um dos caminhos para os próximos anos é você ficar cada vez menor,
cada vez mais amplo, resolver vários problemas ao mesmo tempo e se conectar com outros humanos que têm o mesmo direcionamento que o seu. Enfim, quase 1h e 55 minutos de fala ininterrupta. Eu queria agradecer vocês. Hoje em dia, você tem atenção de gente, eu acho que a atenção é o grande petróleo dos dias de hoje, né? Não, são dados, mas para você ter dados, você precisa da atenção das pessoas para você conseguir extrair dados delas. Então, ter atenção num tempo onde tem tanta opção, vocês poderiam estar vendo Netflix, vocês poderiam estar vendo, lendo, ouvindo podcast, fazendo tantas coisas e vocês estão me ouvindo. E eu, sinceramente, queria agradecer a cada um de vocês aí por estarem me ouvindo, porque realmente eu me sinto honrado de trocar com gente tão legal e eu sinto que eu tenho um monte de gente que tá assim, um monte de, pode ser 90, 50, 60, 10 mil, quantas pessoas forem, mas eu sinto que são pessoas que se conectam comigo de alguma maneira. Então, o curso vai sair em janeiro, vou partir essa live em 2, semana que vem eu coloco a primeira parte, na outra semana eu coloco a segunda parte, vai ficar tudo isso no IGTV, já coloquei várias outras lives lá, então se vocês estiverem interessados, vão lá. Eu vou colocar também essa live no meu canal de YouTube, porque é basicamente um terreno baldio. Então, se você não tiver vontade de ver, eu sei que é difícil ver no IGTV, eu vou colocar também lá no YouTube na semana que vem, quando eu tiver saco para editar isso daí. Tá bom? Gente, obrigado mesmo pela atenção, uma boa noite e até sei lá quando.